Oi, Jeane, boa noite. Tudo bem, pessoal? Joia. E aí? Ei, Tudo bom? O pessoal tá chegando, né? Joia, você? Tudo. Todo mundo bem aí na pandemia? tudo Na bem. medida do possível, estamos bem, né? Meu irmão teve Covid. Oi? Meu irmão teve Covid. Ai, meu Deus. E ele tá A gente bem, ficou pai? desesperado, mas tá bem, tá bem. Tá bem, Gente, já melhorou. tá uma loucura, né? Agora é um monte de gente conhecido. É, Toda hora alguém tá com Covid. Eu não conhecia ninguém que tinha Covid, assim, do mês para cá é um monte de gente. é Hoje já é complicado. a terceira notícia de pessoa próxima, assim, que eu tô tendo. É. Boa noite, tudo bem? E Conrado, tudo bom? Boa noite. Ei, Conrado, ei, Jeane, tudo bom? E Thiago? Eu ouvi a voz da Dedé, mas eu não a vi. Tudo bem aí? Podemos começar? Podemos? Não acontece igual aquele dia, né? A gente ficou sem tempo para. Deixa eu só pegar aqui no celular a pauta. Só um minutinho. Aí. Então tá. Então vamos começar. A gente perde o tempo aí. Nós combinamos de fazer no máximo de 1 hora, né? A reunião. A ideia, sintetizando a reunião de hoje, especialmente para quem não estava na última, acho que só a Natália que não estava na última aqui, não é isso? Acho que todo mundo estava. Juliana estava na última, Juliana? Ok. A gente discutiu, a gente já vem trabalhando com o corpus aí em torno de pergunta corona, dessa hashtag, e aí a gente ficamos de refinar o corpus. Teve uma discussão sobre qual que era o período, de acordo com as tabelas que a gente estava gerando. Ficamos de refinar isso essa semana. E aí combinamos que todo mundo ia trabalhar com esse corpus, cada um trabalhar na perspectiva que a gente quiser, ver se sai às frentes de trabalho aqui hoje, para a gente fazer um estudo complementar. Essa que era a ideia, é isso? Isso. Correto, né? Você me disse que tinha uma frente de semiótica já formada, né? Começou a aparecer na semana passada, numa conversa que teve aqui rapidamente. O Daniel não chegou aqui ainda, era o Daniel. Quem se voluntariou? O Daniel. O Daniel está aí. O Daniel está aí, porque eu só consigo ver uma partezinha. A gente começou a pensar alguma coisa que está relacionada também com o projeto dele lá de infografia, uma coisa que a gente vem conversando, tentar categorizar um pouco, não uma tipologia, mas pensar com os recursos da semiótica. O Conrado ia trabalhar com os recursos da semiótica gremasiana, não é isso, Conrado? Isso mesmo. Isso. O Daniel e eu nos dispomos aí pela semiótica persiana. Eu acredito que se a Natália tiver interesse... Eu quero, eu já ia falar isso. Eu posso... Quem estiver imaginando fazer alguma coisa, a gente vai tentando trabalhar a partir desse corpus. E a nossa ideia, que a gente vem conversando, é de tentar fazer uma frente de análise complementar. Cada um pode pegar alguma coisa que tem interesse em trabalhar, enfim. Inclusive, Jeane, eu conversei com o Victor e com a Aline, e a gente, a partir dos dados que o Victor mandou para a gente vai trabalhar com a ideia do auxílio emergencial. Então, com essa temática. Mas ela está atravessando lá no corpus? Tá, a gente pegou exatamente a partir do corpus, tá? Ótimo. A ideia é essa. Aí cada um vai pensando o que tem mais interesse de trabalhar, e a gente não precisa estar numa frente só, tá? A gente pode ir nas frentes que a gente tiver interesse. O mais importante é que a gente tenha frentes de trabalho organizado, porque o tempo, a gente andou conversando sobre isso, que o tempo é muito curto nesse momento da gente fazer essas reuniões rápidas, uma vez por semana. Então, a gente pode ir trabalhando por e-mail, por WhatsApp, enfim.
Só para a gente estar organizado. A minha sugestão é que a gente feche isso hoje, comece a pensar, essas frentes começaram a trabalhar e a gente começar a fazer reuniões de apresentação de dados preliminares, de modo que todo mundo possa ajudar todo mundo. Pode ser? Pode ser. A Adele Beleza, avisou Giane. no WhatsApp aqui que não está conseguindo entrar. Ô, Vitor, você quer apresentar aí para nós esse primeiro ponto da pauta aí, que é o período do corpus, como é que ficou, e todo mundo pode ajudar. Pode ser? Pode ser. Vou compartilhar minha tela aqui. Pronto. Eu fiz a raspagem de dados, né? A primeira coisa que a gente tinha decidido da última reunião é que eu ia contrapor os dados que eu raspei da hashtag Pergunta Corona com os dados do TAGS que a Luciana e o Thiago tinham disponibilizado. Eu fui olhar com mais detalhadamente assim, o corpus do TAGS, e eu vi que as coletas estavam sendo feitas, achei bem incipiente, no sentido de elas estavam sendo feitas em alguns dias da semana e alguns dias da semana não. Então, a variação de tempo, a variação de pico que a gente observou, eu creio que é devido a isso, pela incipiência do TAGS, dele não coletar todo dia, ou deixar alguns dias sem coleta. Então, possivelmente, os dias do pico não foram coletados. Deixa eu só falar uma coisa. Nós já observamos isso, eu não vou lembrar exatamente aonde. Em outro corpus que a gente coletou, que quando a gente foi fazer na mão, a gente encontrou dados diferentes. Alguém lembra disso? Acho que foi no ano passado. Não foi a primeira vez que aconteceu isso com a gente, não. Quando a gente contrapôs método, tinha diferença de contagem. Só... Deixa eu olhar aqui. Ctrl+. Deixa eu ver. Tá ampliando. Dá para vocês verem o gráfico? Eu tô apertando aqui, mas não tá ampliando não, Thiago. Não sei. Então, tá. Vou passar para frente. Eu fiz a coleta e eu fiz uma outra coleta do Pergunta Corona hoje, ampliando o período de 26 de janeiro até ontem e fazendo essa raspagem. Então, só relembrando, essa raspagem ela é feita com pela timeline no Twitter, dos tweets da hashtag Pergunta Corona. Então, ele pega sempre os principais tweets e vai pegando. Com isso, eu coletei 13 mil tweets, que foi apesar de eu colocar o limite de 100 mil, ele coletou 13 mil. Eu acho que isso é uma limitação da própria ferramenta de raspagem, do próprio algoritmo, da questão técnica mesmo dele não pegar tudo. Apesar de que não dá para saber o que é tudo, né? Não dá para saber qual que é o volume de tweets da hashtag total, né? Mesmo pela API, a gente não consegue ter essa certeza. Mas, de qualquer forma, 13 mil, sendo os 13 mil principais, eu acho que é um corpus bem interessante de trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar os dados, fazer a análise desses dados. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu acho que alguém está me pedindo para entrar na conversa. Eu estou meio perdido aqui. Onde é que aperto participantes? Não. Nossa. Gente, a Adriana mandou uma mensagem aqui agora, ela falou assim, ela está tentando entrar na reunião, mas não consegue permissão. Será que pode? Eu vou parar de compartilhar aqui só para... Não está aparecendo mesmo, não. Não está aparecendo ninguém que pediu para entrar. Deixa eu mandar o convite de novo. E eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Bom, deixa eu voltar a compartilhar. Pronto. Aqui é o Tableau, né? Eu estou carregando os dados no Tableau de duas formas. Primeiramente, a extração, ela é feita, a raspagem ela é feita
exportando um arquivo chamado JSON. Esse JSON, eu consigo carregar ele no Tableau. O Tableau aceita praticamente qualquer extensão de base de dados, desde tabela até banco de dados de site, não sei, várias coisas. E aí, a partir desse JSON, eu consigo ter acesso aos metadados da coleta, e apesar de não conseguir ter acesso a alguns metadados específicos, como, por exemplo, o de hashtags ou de user ID não, como é que é? Hashtags, menções, eu não estou vendo aqui, mas tem dimensões também, porque eles são vetores, então são várias, por exemplo, tem várias menções que um tweet fez, e aí eu não consigo carregar aqui no Tableau. O que eu fiz? Eu fiz um algoritmo para pegar esses metadados e carregar uma planilha CSV com cada tweet carregando apenas uma menção ou uma hashtag, de forma que a gente tem o número de hashtags compartilhados e o número de usuários compartilhados. Isso é técnico, mas eu estou explicando isso porque eu acho que fica mais clara a metodologia que eu usei. Então, eu estou entrando com duas formas de base de dados, que é o JSON e o CSV, para carregar dentro do Tableau. E dizem respeito à mesma base de dados, praticamente. A primeira visualização que eu fiz aqui é a de imagens compartilhadas. Então, a gente tem esse gráfico de barras com as imagens mais compartilhadas. Então, a primeira, por exemplo, tem 40 URLs, 40 vezes compartilhada dentro do corpus, a segunda também, e aí vai embora. Tem várias imagens compartilhadas aqui. Eu abri essas imagens aqui no navegador para vocês entenderem que tipo de imagem que é. E aqui está em ordem. A primeira imagem que foi mais compartilhada é essa daqui. Atenção evangélica, de pessoas de bem, de todas as religiões. Quantas vezes ela foi mais compartilhada? Você tem esses dados? 40 vezes. A primeira e a segunda 40, a terceira 24, a quarta 24 também, a quinta 24, e aí vai. Esses gráficos, eu vou disponibilizar isso no site. Eu ainda não coloquei no site, mas vai entrar lá dentro da página de visualizações. Voltando aqui, eu tenho essas imagens que são as mais compartilhadas. Então, tem uma miscelânea bem grande, assim. Desde esse tipo de imagem que parece aqueles de Facebook, Jane, que a gente estava olhando no WhatsApp, que é essas montagens, né? A memes, de novo o Facebook, uma imagem de uma mulher que eu não sei quem é, que eu não olhei, mas dá para saber o contexto, né? Depois que a gente olhar onde que essa imagem está sendo compartilhada. Vou passar para cá. Uma coisa que eu achei interessante também é isso daqui deixa eu fechar aqui. Tem algumas imagens que são muito descontextualizadas, e aí eu acho que tem a ver com incidência de bot, talvez. De gente utilizando para compartilhar alguma promoção, alguma coisa assim. A gente vai ver isso muito, tanto nas imagens quanto nos links, que eu vou mostrar para vocês depois. Tem muitos links, por exemplo, de YouTube, onde o canal é muito pequeno, tem pouquíssimas visualizações, só que teve um número de compartilhamentos grande. E aí, isso me faz pensar por que ele foi compartilhado assim. Então, é um indício da gente olhar esse corpus, ver quem está compartilhando isso e talvez fazer uma análise de cada usuário para ver como é que é a atividade desse usuário dentro da plataforma. E aí vai. Também texto, né? Texto junto com a imagem. Sempre utilizando essas caricaturas, esses memes. São imagens que parecem muito as imagens que são compartilhadas no WhatsApp, né?
que a gente observou nos outros estudos de caso lá no monitor do WhatsApp. De novo, promoção de alguém. Então, essas são as 20 imagens mais compartilhadas dentro do corpus, do Pergunta Corona. Bom, partindo agora para links, de novo também, gráfico de barras. Eu vou abrir aqui. Eu tenho uma outra aba. Cadê ela? Aqui. Então, o primeiro aqui, que é um vídeo do YouTube, quando a gente olha, ele está indisponível. Então, não dá para saber de que canal que é e que tipo de vídeo que é. Apesar de que, se eu for olhar aqui a URL, você tem aqui, no final da URL, hashtag BBB20. Então, tem alguma coisa a ver com Big Brother. Enfim, não dá para saber porque saiu, foi disponibilizado. Aí, a segunda, ela tem 55, ela aparece 55 vezes no corpus, do G1. Esse site aqui, essa reportagem, eu não sei se isso é uma reportagem, se é um compilado de vídeos, de atualizações sobre Covid, né? Sobre corona, e parece que é um vídeo que foi transmitido em maio aqui, e ela foi compartilhada 55 vezes. Depois vem YouTube, e aí eu falei, muito engraçado, porque é um canal super pequeno, 191 inscritos, um vídeo com 435 visualizações, e eu não assisto o vídeo, mas pelo título vocês veem do que se trata, assim. Tem a ver com o suicídio do ator Flavio Miliati. Depois tem muito link de Twitter, então algum tweet que a pessoa fez e ao invés de ser compartilhado como fosse retweetado, a pessoa copiou o link, né, do Twitter e do tweet e colocou. Aqui no caso, a pessoa também disponibilizou o tweet, então não dá para saber o que é. Depois, também, esse Bruno Engler, depois ele aparece também entre os mais mencionados do corpus. E aí é um vídeo do G1, da Globo, né? Aqui de BH, e utilizando aí hashtag Bolsonaro estava certo, enfim. Depois Gazeta, um vídeo sobre distúrbios endócrinos de Covid-19. Tweet do Estado de Minas. De novo, site sobre algum serviço, então pode ser indício de uso de bot. Vídeo também de canal pequeno, com pouco inscrito e pouca visualização, falando criticando a quarentena, então, estranho. O Washington Post aparece também, reportagem deles no Twitter. De novo, YouTube com canal esquisito. Twitter, vídeo no Twitter. A pessoa utilizou várias hashtags aqui. Vídeo no Twitter de novo. Aqui o Twitter do Douglas Garcia falando sobre o vírus chinês. Então tem muito essa noção de ativismo aí de direita, né? Eu acho que compartilhando o conteúdo, colocando em contraponto aí a quarentena, criticando a quarentena e criando narrativas. Aí, isso daqui é um site de Curvelo, pelo que parece, super local, né? Mas é um site bem esquisito, cheio de propaganda. E tem uma notícia aqui. Mesma coisa também, um site super esquisito, dessa vez de Alagoas, com várias propagandas esquisitas e falando sobre Covid, sobre curva
E isso aqui é muito estranho. Então, acho que aí também tem a noção de fake news, tem a noção de... tem alguns atravessamentos interessantes aí dentro desse corpus. Aparece o tweet do Bruno Sartori, que é o jornalista aqui de Minas que faz os deepfakes no Instagram. Ele aparece compartilhando um vídeo. De novo, YouTube, canal desse cara de pouquíssimos inscritos, pouquíssimas visualizações. Também mesma coisa. Estado de Minas, reportagem sobre Covid. E conversa fiada falando sobre Bolsonaro. Esses são os links. Partindo para as hashtags... Uma dúvida. Vitor, você tem noção de por que aparece tanta coisa de Minas, até Curvelo? Não sei, não tenho noção. Porque o Twitter não dá pra gente, no corpo do tweet, no corpo como metadado, né, da coleta, a localização da pessoa. Ela dá a localização da pessoa que a pessoa coloca. Então, isso não dá para confiar. A pessoa pode estar em Belo Horizonte e colocar em outro lugar. Vitor, você acha que na sua coleta, a sua geolocalização pode estar influenciando nesses dados de Minas? É uma boa pergunta. Eu acho que não, porque a raspagem ela é feita simulando, basicamente assim, sendo bem simplório, ela simula o IPs diferentes para que o próprio Twitter não reconheça que eu esteja usando um bot para raspar. Então ele simula vários IPs diferentes. Então acho que isso não influencia, mas não tenho certeza. Aqui essa visualização de hashtags compartilhadas. E aí é aquele que eu falei para vocês. Aí até agora eu estava utilizando o JSON e aqui eu estou utilizando o CSV, porque cada tweet tem mais de uma hashtag. Pode ter mais de uma hashtag. Então, eu separei todos os tweets como se fosse... se um tweet tem 8 hashtags, eu multipliquei esse tweet em 8 e coloquei cada hashtag em um tweet diferente. Preservando o ID do tweet, então tem vários IDs iguais dentro do corpus. O corpus fica muito maior, mas aí para o objetivo de ver quantas hashtags e quais hashtags foram compartilhadas, junto com Pergunta Corona, a gente tem essa noção. Aí eu acho interessante fazer dessa forma. Uma outra coisa que eu preciso falar é que eu não coletei só Pergunta Corona com a grafia tudo minúsculo. Eu coletei também Pergunta Corona com C maiúsculo, com C e P maiúsculo e só com C maiúsculo. Então foram 3 queries diferentes. E aí a gente tem essa visualização. O Pergunta Corona, claro, tudo minúsculo é a principal, né? Então você tem aí 13 mil vezes que ele foi compartilhado, que é o tamanho do corpus. E essas hashtags aparecem na periferia, né? Sendo utilizadas junto com Pergunta Corona. Então tem Pergunta Corona com C maiúsculo e P maiúsculo aqui. Pergunta Coronavírus aparece também, coronavírus. E aí tem algumas interessantes como Rede BBB, BBB 20, Globo, G1, SP1, que é o Jornal da Globo de São Paulo. Muitas hashtags vinculadas ao Big Brother. Acho que pode ser interessante entender por que isso acontece. Encontro, que é o programa da Fátima Bernardes, e muitas hashtags sobre o coronavírus mesmo. Então, coronavírus Brasil, coronavírus Brasil, combate ao coronavírus, pergunta coronavírus, Covid-19. Então, são variações de um mesmo tema, né, que é o Covid, que é o corona. E aí, uma última visualização são os usuários mais citados. A gente tem um usuário chamado
Pergunta Corona, uma @Pergunta Corona, que foi relevante, a Rede Globo e o G1, relevantíssimos, porque são quem lança, né, a hashtag, e são os mais citados. Márcio G. Repórter, que é o repórter da Globo também, muito mencionado. Claro, Bolsonaro aparece também, Dória aparece, Alcione, eu acredito que seja a Alcione cantora, e eu não sei por que ela aparece tanto, mas também é interessante observar isso daí. Dá para contextualizar aí dentro do corpus e ver em qual contexto que ela aparece. E aí tem várias outras menções relevantes aqui, tipo o Márcio de Repórter que aparece. Aqui tem, Jane, a mesma incipiência que eu tive lá no algoritmo quando eu fazia o estudo de caso da Amazônia. Aí está aparecendo agora falando que o encontro vai acabar em 10 minutos, porque já passou meia hora. Então temos 10 minutos para concluir. @Rede Globo, @Rede Globo ponto, aparecem aqui, então você pode pensar que Rede Globo já é maior. Isso é uma limitação do algoritmo que eu fiz para analisar isso, fazer o parse, né, que fala a análise automática, que eu não considerei vírgulas e pontos depois do arroba. Então a gente pode pensar que a Rede Globo aqui é maior ainda, o arroba. Globo News, SBT Jornalismo, enfim, várias arrobas oficiais de imprensa aparecem dentro do corpus. Deixa eu só fazer uma pergunta, Vitor, para ver se você tem alguma hipótese na coleta. Na hora que a gente observa os usuários mais citados, as hashtags mais citadas, a gente fica com a impressão de que é o que a gente imaginou como hipótese inicial, parece que corrobora, que é uma hashtag planejada e utilizada institucionalmente, né? Agora, na hora que a gente vê os vídeos, as imagens mais compartilhadas, dá a impressão de ser muito usuário comum. Como é que você percebe isso? Você entrou nos links, nas imagens mais compartilhadas, parece, principalmente aqueles vídeos do YouTube, dá a impressão de ser muito usuário comum que está movimentando a rede. Mas quando a gente olha a rede de hashtag de usuários, volta para aquela hipótese inicial, que é uma hashtag muito institucional, muito movimentada numa rede institucional. Mas as imagens parecem apontar para um outro caminho, as mais compartilhadas. A minha hipótese, pelo menos não seria uma hipótese, mas um achismo, assim, né, na ideia que os perfis oficiais que estão utilizando a hashtag não utilizam imagens. Essa utilização de imagens dentro do tweet, ao invés de links para tweets diferentes ou compartilhamentos, que uma coisa importante também de falar aqui é que essa coleta não corresponde não apresenta retweets. Então, a gente não tem retweets dos tweets originais que utilizaram a hashtag a Pergunta Corona. Então, é só quem utilizou mesmo a hashtag que aparece. E aí, a minha ideia é essa. Assim, eu acho que quem está utilizando as imagens não é... Os perfis oficiais não utilizam imagens dentro do compartilhamento dentro da postagem do tweet. Ele tem uma outra dinâmica de uso dentro da plataforma. Quem está utilizando imagens é usuário comum, imagens muito parecidas com imagens do WhatsApp que circulam dentro do WhatsApp. Agora, pelo menos foi isso que eu observei. O que é muito estranho, o que eu achei de mais estranho foi essa questão de links, assim. Por que tem links de canais tão pequenos e por que eles estão sendo tão compartilhados assim? Aí eu acho que falta aí dentro desse corpus, uma análise de conteúdo de cada tweet para ver e tentar contextualizar por que isso está acontecendo.
Mas eu acho que esse corpus a gente pode pensar na ideia mesmo de hashtags de usuários e ver quem são esses arrobas e entender quais são os contextos que eles estão sendo citados, e aí talvez não apareça na visualização aqui como volume, né, na ideia de, por exemplo, a pessoa citou o Márcio G. Repórter. Às vezes não apareceu o link, um link ou uma imagem que foi citado, que foi compartilhada junto com esse arroba. Então a pessoa mencionou ela utilizando a hashtag Pergunta Corona junto com uma imagem, talvez seja a análise de conteúdo de cada tweet seja interessante para entender o contexto dessa citação, talvez a reportagem e tal. Às vezes não aparece isso em volume, isso quer dizer. Talvez apareça isso de forma individual, assim. Às vezes uma pessoa tweetou sobre compartilhou uma imagem que não foi compartilhada por mais ninguém. E aí talvez a gente possa cruzar esses dados depois para ver que tipo de notícia ou de imagem é mais comum dentro do corpus quando é impulsionada por bots. A gente depois pode cruzar esses dados mais para frente, que pode ser um indício interessante. Que está me ocorrendo aqui, que seria bacana, assim, por exemplo, para a gente começar a pensar linhas de cima dos gráficos aí que o Vitor nos passou. Por exemplo, as 40 imagens mais compartilhadas, cruzar com as principais hashtags associadas e os principais perfis e tentar trabalhar com essa linha que me parece movimentar a rede em termos de atividade comunicacional. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que seguir pela função numérica dos mais é boa, mas eu fico pensando que às vezes a gente esquece dos menos e os menos também podem dizer alguma coisa. Sim, foi nisso que eu falei, de olhar para as hashtags, para olhar o contexto, na verdade, né, de olhar, assim, você vai olhar quem foi mais citado, mais mencionado, vai olhar quais são as hashtags mais compartilhadas, ok. A partir disso, a gente olha para o contexto, e aí a gente abandona essa ideia quantitativa e parte para qualitativa. Eu acho que é um movimento interessante, assim. E aí a gente vai, assim, por exemplo, se vai olhar, a gente está olhando as imagens, os links mais compartilhados. Isso dá para tirar uma conclusão disso. Só que, igual você falou, Thiago, talvez o mais interessante seja você analisar o contexto e aí você vê se um link, uma imagem foi compartilhada uma vez que seja nesse contexto, a gente vai analisar, vai vendo que tipo de imagem que é essa. Ela aparece uma vez, aparece duas, ok. Mas qual que é o contexto, que tipo de imagem que é aquela outra imagem que apareceu uma vez só, dentro do mesmo contexto, que tipo de imagem que é essa? Porque aí a gente vai trabalhando com um outro tipo de análise, assim, né? Deixa de ser quantitativo e, na verdade, é quanti-qualitativo, né? Sim, é quanti-quali. Agora nós vamos passar para uma dimensão quali, né? Nós vamos fazer pequenos estudos dentro do corpus. A gente definiu a partir do corpus que você estabeleceu, que ele foi estabelecido quantitativamente. Agora eu acho que a gente tem que estabelecer frentes e ir pegando o que interessa aí dentro desse corpus. A gente pode, aí a gente tem que estabelecer alguns critérios para atuar. Ou a gente pega, por exemplo, as 40 mais e entra em cada uma delas e vê o que está acontecendo, relaciona. Isso foi uma coisa que me ocorreu imediatamente.
observa como é que elas estão, quais são as hashtags que elas estão acionando, se correspondem àquela rede de hashtags que você apontou, se elas estão pegando outras. Enfim, isso que você fez rapidamente, a gente fazer agora com frentes de trabalho, entrando dentro do corpus. Agora, como que a gente vai entrar? O ideal seria a gente ter um monte de frentezinhas e aí a gente vai trabalhando dentro do corpus, porque senão se todo mundo estiver fazendo com a mesma, pode ser um caminho, mas talvez a gente fique redundante. Sim. Por isso que eu falei, para quem tem interesse de uma hashtag específica dentro do corpus, um assunto, um tema específico, igual a Juliana passou para mim, eu coletei a auxílio emergencial, né? Ela aparece de 3 formas, de 3 hashtags dentro do corpus, que é auxílio emergencial aprovado e recusado. E aí ela alcançou trends algumas vezes, né? Essas 3 hashtags alcançaram algumas vezes durante o período coletado. E aí eu fiz esse mesmo movimento metodológico de raspagem e de pré-análise. E disponibilizei para ela a planilha para ela. Assim, eu acho que o Tableau é a melhor forma de visualizar, acho que é a mais simples e rápida. Igual eu fiz esse trabalho de visualização agora à tarde. Então já deu para ver algumas ideias, dá para ter algumas ideias, tirar algumas conclusões a partir dessa visualização que é simplória e trabalha com o arquivo gerado lá. Aí eu reitero, assim, quem tiver interesse em uma hashtag ou um tema específico, me fala, que aí eu coleto, faço esse trabalho de pré-análise e mando para a pessoa olhar no Tableau. E aí, assim, quem não souber mexer no Tableau, a gente pode ver uma forma de, talvez, fazer uma oficina ou disponibilizar vídeos no YouTube, né, que tutoriais, talvez isso já exista, nem precisa, né, fazer uma oficina. Talvez isso exista em inglês, provavelmente, mas eu acho que é um caminho, assim. O Tableau é uma ferramenta que é gratuita, quer dizer, ela é paga, mas ela é gratuita para quem está associado a uma universidade. Então, se você está associado, se você é aluno do corpo de ciência docente, você tem um e-mail da universidade, você consegue baixar ela gratuitamente. Então é isso, assim. Eu acho que o movimento é esse. Então, quem tiver interesse em uma hashtag específica, me fala. Mas o problema é que a gente não pode expandir no corpus. A ideia nossa, nosso objetivo é tentar compreender a dinâmica transmídia dessa hashtag, né? A gente pensou em pegar essa aí do Pergunta Corona, porque ela é uma hashtag planejada por uma instituição de mídia, e aí a gente queria ver como é que ela vai se desenhando. Então, a gente não pode perder de vista isso. Então, tem que ser como essa hashtag está associada com outras. Por exemplo, aqueles vídeos lá de youtubers, são pequenos canais com poucos acessos, que de repente movimentam a rede. Isso interessa muito, porque é uma forma de apropriação da hashtag, parece ser, para impulsionar o vídeo dentro dessa rede. Pode ser. Ou pode ser uma forma de ativismo relacionada com polarização. A gente viu um monte de coisa aí de cloroquina, umas coisas assim, Bolsonaro aparecendo. Depois a gente viu a hashtag do Bolsonaro aparecendo fortemente, com bot. Então, assim, interessa para a gente compreender essa dinâmica transmídia. Uma dinâmica transmídia, ela é sempre aberta, então a gente não pode perder as conexões. É isso que vai fazer o nosso trabalho ser complementar. E aí a gente começa, por exemplo, a ter perguntas que são derivadas dessa pergunta maior. Por exemplo, como é que se configura o sentido dessas notícias que são predominantemente compartilhadas a partir dessa hashtag? Então, talvez a gente tenha ali notícias que são notícias do programa, que são relacionadas a esclarecer, são informações básicas aí do Covid, e outras que são apropriadas parece que tinha uma lá que era de um remédio, se eu estou lembrando bem, que estava sendo vendido no meio. Então, a gente começa a tentar entender isso, como é que essa dinâmica transmídia vai operando, como é que vai começando a aparecer uma notícia
é um ecossistema de desinformação, né? Que é informação confusa, que vai sendo recontextualizada, é isso que interessa, porque senão a gente se perde muito. Uhum. E como é que você pensa nisso, de separar essas frentes, pensando aí no meu trabalho de disponibilizar esses dados para todo mundo? Porque... Por exemplo, aí eu acho que a gente tem que começar a ter algumas, não vamos falar de questões, mas pelo menos de algumas palavras-chave que nos interessam e que servem para aglutinar. Por exemplo, interessa a gente compreender o que está agendando o debate? Alguém gostaria de dar uma olhada nisso com essa pergunta? Interessa compreender como é que vai produzir no sentido, qual é o tipo de referência, que tipo de propósito parece ter na hora que as imagens mais compartilhadas, talvez, como que vão aparecendo. Interessa, o que nos interessa? Né? Então, acho que a gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa. Assim. Por exemplo, na perspectiva de marca, de construção dessa marca, na dinâmica transmídia. A gente, como que, por exemplo, a Globo vai se apropriando dessa hashtag em vários programas para tentar criar uma rede que fortaleça marcas individuais dentro do programa. Então, por exemplo, a gente começou a ver muita coisa de BBB. Né? Isso me parece que é uma estratégia de transmídia branding. Mas a gente teria que entrar, por exemplo, no que foi compartilhado com o BBB, que está entre os mais compartilhados, para ver o que está relacionado. De repente, não tem nada relacionado com o corona. Tem a ver com o modo como eles estão associando as hashtags para impulsionar o BBB na rede. Ou talvez seja uma coisa que os próprios telespectadores do BBB e também são os telespectadores do programa estão associando. Né? A gente não sabe, a gente tem que entrar no corpus para ver como é que essa dinâmica está ocorrendo. Por isso que seria bom ter frentes. Então, uma frente está interessada em ver branding. E aí vai ver a conexão disso. Uma frente está interessada em ver como é que os bots estão agindo para impulsionar essa rede. Uma frente está interessada em ver o que está sendo informação, o que caracteriza esse ecossistema de informação, desinformação, entre os mais compartilhados, por exemplo, e vai tentar ver qual é o sentido que está emanando dessas imagens. Não sei, tem que começar a pensar a partir dessas características. Por isso que eu falei assim que você não precisa estar numa frente só, pode estar até em duas, porque as frentes vão dialogando, né? Sugestão, tá, gente? Eu sei que o Fábio tem interesse em fake news e desinformação, né, Fábio? O Thiago também falou agora de incidência de bots, então já são duas frentes que se relacionam, mas dá para dar uma perspectiva diferente das duas. Você falou de transmídia branding, já são 3. Eu e a Ju com a questão do auxílio vinculado à corona também. Uhum. Mas aí seria uma outra hashtag, né? Então, seria coligação, porque minha conversa com ela é coligar as duas. Pergunta corona? Com pergunta corona e a questão do auxílio também. Ah, entendi. As duas coisas juntas. Então, vou até dar uma olhada nesse corpus de pergunta corona e também no corpus da hashtag do auxílio emergencial para ver se uma aparece na coleta da outra. Porque aí a gente vê, porque são corpos diferentes, assim, né? Vem do corpus principalzão lá, né? Vem do corpus principalzão lá que tem todas as hashtags. Por isso que eu achei que quando eu estava olhando, falando em novas frentes e novas perspectivas e tal, estava pensando em outras hashtags, porque tem muitas outras hashtags com potencial também dentro do corpus. Então, talvez haja outras frentes metodológicas dentro em outras hashtags, sabe? Vamos tentar propor algumas frentes aqui. Alguém tem, por exemplo, dessa sugestão, vou propor algumas coisas aqui para ver se tem interesse. Ou, vocês querem propor mais alguma coisa ou a gente trabalha com essas primeiras já mencionadas?
Ó, vou propor, então, algumas aqui para a gente ir pensando. Espera aí que o Daniel está escrevendo. Nossa, espera que agora ficou gigante demais. Acho que é mais fácil eu explicar. Tá ótimo, vai Não, lá. não sei, assim, eu tentei nessa pesquisa, tá? Um desses eixos é um eixo mais genérico, que tem a ver com linguagem e fake news. Aí eu pensei em algumas perguntas, por exemplo, que estratégias semióticas e recursos de linguagens, sejam eles visuais, textuais ou sonoros, são mais usados pelas diferentes categorias de notícias falsas? Uma possível outra pergunta. Que categorias poderíamos identificar nos variados discursos ligados a fake news? São perguntas bem amplas ainda, mas eu acho que poderia, de alguma maneira, assim, derivarem dessa reflexão. Deixa eu pular lá para o número 3, depois eu volto para o 2. Tá? Um outro assunto que me interessa também nessa história toda é assim, articular isso com semiótica e pragmatismo. Então, por exemplo, uma pergunta também bem genérica. Tá? Como poderíamos interpretar o atual questionamento da ciência, o atual movimento de questionamento da ciência, à luz dos conceitos de pragmatismo de Peirce? Ou que mecanismos semióticos de articulação sígnica são acionados nessas redes de desinformação? Isso também acho que seria legal pensar. Gente, só um minutinho. É da veterinária, meu cachorro está doente. Só um minutinho. Por fim, o tema da infografia, assim, também me interessa, né? De que maneira os infográficos da pandemia estão sendo usados para causar desinformação. Então, um dos exemplos que o Thiago mostrou aí, era uma reportagem, não sei se do Ceará, não sei, que tinha uns gráficos lá. Isso, por exemplo, me interessa, assim, de ver de que maneira a infografia está sendo usada para se apoiar num discurso pretensamente científico para poder, na verdade, passar a desinformação. São algumas perguntas que eu entendi a partir desse levantamento aí que vocês fizeram. Eu acho que era um site de Alagoas. Deixa eu olhar aqui. Alagoas, né? alagoasreal.blogspot.com. E aí tem 2 gráficos, 3 gráficos, 4 gráficos, 5 gráficos. Na verdade, 2 deles parecem animações de Flash. Nossa, muito esquisito, cara. Muito esquisito. Eu vou mandar o link para vocês no chat. Obrigada, viu? Para vocês terem um desprazer. Obrigada, tchau. Desculpa, gente, é que meu cachorro está doente, aí eu tive que conversar com a veterinária ali rapidinho, que ela está remarcando. Eu perdi o que você falou no final aí, Daniel? Você só leu as perguntas? Eu só li e fiz alguns comentários rápidos sobre as perguntas. Então, eu tinha imaginado, assim, perguntas bem genéricas mesmo, assim, de que maneira essas reflexões poderiam direcionar para alguns caminhos de pesquisa, né? Assim, por exemplo, então, um dos caminhos que me interessa é pensar que mecanismos semióticos estão articulados nessas redes de desinformação, sabe? Assim, quais são como se a gente aplicasse a lente da semiótica pisciana para ver como que essas redes estão se articulando. É uma pergunta bem ampla, bem genérica, mas, sei lá, enfim, é um tema que me agrada. Mas eu queria fazer uma sugestão. Eu fico imaginando que a pergunta 1, 2 e 3, elas são derivadas, eu tenho interesse em todas elas, mas elas são derivadas... Ai, meu Deus, só um minutinho, é a veterinária de novo. Thiago, você mandou o link aí? Não vi ainda. Você mandou aqui no chat ou lá no WhatsApp? Eu mandei. Deixa eu ver. Desculpa, gente, meu carro. Desculpa. E a veterinária eu quero levar uma vez só, tá super difícil. Bom, olha só, eu fiquei pensando o seguinte, a partir dessa pergunta que o Daniel fez, como eu estava dizendo, eu acho que a pergunta 1, 2 e 3, elas são mais específicas e derivam. Talvez a gente pudesse assumir essa última questão e uma outra anterior mais ampla ainda. Poderia ser que mecanismos primeiro uma ampla, o que caracteriza essa rede de informação mediada pela hashtag, vou anotar aqui, só um minutinho.
talvez essa pergunta mais geral, o que caracteriza essa rede de informação mediada pela hashtag? E aí eu acho que a gente vai ter que caracterizar em frentes distintas o que está caracterizando essa rede de informação. Por exemplo, incidência de votos, a questão do brand, a questão do agendamento. E aí a gente entra com uma questão secundária que vai interessar a uma parte do grupo. Eu acho que interessa ao Daniel, ao Conrado, interessa a Natália, interessa a mim, e talvez interessa ao Fábio por causa da questão da desinformação, que seria essa segunda, que mecanismos semióticos de articulação sígnica são acionados nessa rede de desinformação. Aí, por exemplo, o Conrado talvez tenha interesse de trabalhar isso numa perspectiva de semiótica e desinformação que vem de Greimas, por exemplo. Você e eu, por exemplo, Natália, temos interesse na perspectiva semiótica. Talvez o Fábio tenha, talvez ele queira trabalhar nessa categorização mais ampla de desinformação, e a gente vai compondo redes a partir disso. O que vocês acham? Eu topo. Também. Tá ótimo. Conrado, essas perguntas fazem sentido para você, assim, para o que você está pesquisando, seus interesses, ou não necessariamente? Assim? Fazem sim, né? Só que eu estou pensando assim, com os termos da semiótica gremasiana, eu estou pensando o seguinte, né? Esses mecanismos semióticos de articulação sígnica, talvez eu faria uma pergunta um pouco diferente, né? Quais são os efeitos de sentido criados aí por esses textos compartilhados, né? E quais são os efeitos de real, né? Talvez que eles constroem, né? Mas eu precisava ver também se dá para a gente analisar essas imagens separadamente das outras, porque eu acho que nesse ponto eu acho interessante a gente pensar aí numa relação intertextual dessas imagens, de modo que uma vai, de certa maneira, criando um efeito de verdadeiro na outra, das outras, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu tenho a impressão que essa noção de intertextualidade é fundamental, porque está construindo uma textualidade mediada pela hashtag. Sim. Então, eu concordo com o Conrado. A gente vai ter que entrando nessas imagens para ir pensando isso. Não, e eu acho também que isso tem tudo a ver com o reforço de um discurso de verdade, né? Assim, esse entrelaçamento de discursos é que supostamente tenta reforçar uma verdade ou derrubar um outro discurso, né? Assim, a guerra de sentidos vai nesse sentido. Eu, assim, pensaria em estudar essas imagens. A gente vai chamar isso de imagem ou de texto? O que circula, por exemplo, o que o Vitor mostrou para nós mais cedo. Eu acho que essa pergunta do Conrado é ainda um grande nó. Aquela primeira imagem lá que o Vitor mostrou, que ele falou assim, aquilo que a gente vê demais no WhatsApp, nós não temos denominação para aquilo, é uma imagem-texto. Nós vamos ter que, inclusive, pensar sobre essas tipologias. Tá, eu vou chamar de texto, tá? Em semiótica grevasiana a gente chama isso de texto, né? Se tem só imagem ou se tem só texto verbal, tudo é texto, né? Então, metodologicamente, como que o Conrado agiria? Estou falando eu, né? Porque eu trabalho com uma semiótica diferente da de vocês, mas eu acho que os resultados podem conversar depois, né? A gente, né? Eu trabalharia então pensando, né? Esses textos separando o plano da expressão e o plano do conteúdo. Né? E, então, a gente pensaria quais são, né, os mecanismos de produção de sentido relativos ao plano do conteúdo e como que isso, né, se expressa no que diz respeito aí ao plano da expressão, que é o plano significante. Né? Então, pensar em cores, em formas, em disposição espacial, né? E em outras coisas também. Né? Eu marquei algumas coisas que você falou aqui, Conrado, porque são, do meu ponto de vista, são coisas suficientemente amplas que dá para a gente ir pegando com correntes diferentes. Uhum. Por exemplo, mecanismo de produção de sentido com a semiótica pisciana, a gente vai ver isso com tipos de signo, talvez. Uhum. Então, a gente vai... E tem uma coisa que vai aparecendo, eu não vi no recorte que o Vitor mostrou para a gente rapidamente, teria que entrar para ver. Mas que eu tenho visto muito, especialmente no Facebook, é um tipo de imagem que ela já vem ela já vem definida, assim, um enunciado por emoji. Quando você vê o emoji naquela imagem texto, você já sabe se a pessoa está tendo um posicionamento crítico ou não.
Normalmente tem esse tipo de imagem, que é um texto num formato com cor. Um texto que o Vitor mostrou tinha um erro de ortografia, né? Em vez de escrever a letra O. Robô com U, né? Aquilo me parece incidência de robô, porque são vários, assim. Né? Eu não tinha pensado por aí, eu pensei assim, será que foi uma pessoa, né, que não tem muita, sei lá, semi-analfabeta, que digitou e isso, né, viralizou também, mas também pode ser robô, né? Eu fiquei achando que é robô porque foi mais de uma imagem que isso aconteceu e teve uma capacidade de viralização muito grande. Então, é muito típico, assim, por exemplo, semana passada ou atrasada viralizou aquela hashtag que é Bolsonaro 2016. Eles subiram uma hashtag e imediatamente ela viralizou, deu a impressão nítida que era uma ação de robô. Então, normalmente, quando tem erro de grafia, assim, é um indício. Interessante. Mas aí é isso, a frente que o Tiago está querendo pegar seria super importante nesse sentido, para a gente ir vendo esses indícios. E depois, aí eu acho que dá para a gente cruzando os dados, por exemplo. Na hora que se o Tiago conseguir organizar uma frente nesse sentido, para nós, da semiótica pisciana, isso é índice. E aí a gente começa a ver como é que está relacionado com aquilo que parece ser ícone, com símbolo, com propósito de gerar um efeito de realidade, sei lá. Pessoal, só avisando aqui que faltam 8 minutos para acabar. Giane, desculpa, Daniel, pode falar. Rapidinho, Vitor, você consegue salvar o chat aí para a gente não perder? Eu vou dar um print aqui, ou um Ctrl+C, Ctrl+V e tá tudo certo. Frente, né, do Tiago, que ele propôs, eu achei bem assim, interessante. É uma coisa que eu gostaria assim, de estar participando, né, dos bots, né, como ativismo, né, ativismo político, essa dinâmica transmídia, eu acho muito interessante. Eu gostaria de participar dessa frente. Não sei se teria mais pessoas também do grupo aí, né, que é uma coisa que me interessa muito. Assim. Eu acho que, né, pelo corpus aí a gente viu que tem uma relevância assim, muito grande, né? Eu estou anotando aqui o que as frentes estão começando a aparecer. Aline, você e a Juliana estão interessadas em ver a correlação de hashtags, é isso? A ideia inicial era essa, mas a gente acabou conversando muito rápido hoje, pouquinho antes da reunião começar. E ela me convidou para participar com ela, a Emanuele também me convidou para participar com ela da questão das séries. Eu topei as duas, mas eu não tenho ainda muitos elementos a partir do que a Ju me falou, não. É só isso que eu comentei aqui, que seria essa correlação. Ela ficou de convidar o Vitor também para escrever com a gente, para a gente conseguir fazer esse intercâmbio aí entre as hashtags. Hoje eu conversei com a Manu em reunião de orientação e ela me falou disso. Nós conversamos sobre isso. A Manu está começando o projeto dela de doutorado. Ela vai trabalhar com uma perspectiva próxima da Aline, que é séries e transmídia. Aí eu estava falando com ela que talvez pudesse ser um caminho para a gente buscar alguma coisa. Eu não sei, talvez vocês tenham a Manu está muito interessada nessa coisa de brand, séries e tal. Talvez vocês tenham interesse nessa coisa do branding, fazer uma adaptação. A gente conversou hoje à tarde também, um pouquinho antes de eu conversar com a Ju até. E a gente começou a dar uma olhada em séries que estão sendo produzidas durante o período de isolamento. Né? A gente já chegou a duas, uma que foi só no Instagram, a outra que foi lançada ontem, mas a gente ainda está muito incipiente nisso, a conversa foi super rápida.
Nós temos que trabalhar dentro desse corpus. Então, assim, se aparecer o sério, ela tem que estar relacionada com o corpus, porque senão a gente expande. A ideia é ver a dinâmica transmídia dentro do corpus. Uhum. Eu vou trazer isso para ela, a gente conversa e se aproxima. Ô, Giane, só para... Faltam 5 minutos, só para dar uma clareza aí sobre um item da pauta, que eu e o Fábio ficamos de dar notícias sobre a timeline, né, de notícias do Covid. A gente deu uma parada, mas eu estou coletando todo dia, né, e aí o Fábio vai fazer esse esforço de pegar retroativamente. Então, provavelmente nas próximas semanas a gente tem isso publicado no site e acho que vai ajudar a contextualizar tudo. Ótimo. O Vitor fez isso. Depois você pode até mandar para a gente ver, para todo mundo ver, quem chegou depois, aquela timeline que você fez. Lembra que você passou? Foi no trabalho que eu apresentei com a Luciana em Buenos Aires, no Congresso de Buenos Aires, não foi isso? Isso, tem duas timelines, ou 3, não sei. Mas tem a timeline do estudo de caso da Amazônia. O da Amazônia, que a gente está fazendo agora, é verdade. E tem a timeline para os colegas verem como é que a gente estava trabalhando, porque ele faz uma timeline que é ótima para a gente ver os principais acontecimentos no momento, no corpus que a gente está trabalhando. Essa timeline eu acho que ajuda muito, Vitor. Obrigada. E a timeline que eu estou falando de notícias é outra timeline, não uma timeline horizontal, mas vertical, que mostra as principais notícias do tema de acordo com o tempo. Então, assim, de forma automática. Então, assim, essa pode ser fundamental para a gente ver essa rede de informação, desinformação e bater com a produção de sentido, com essas coisas. Ela pode ser uma timeline que articula tudo. Uhum. Ô, Vitor, eu cheguei um pouco atrasada na reunião. Eu não sei se você e Tiago chegaram a conversar, se teria alguma coisa que poderia também subsidiar a gente, né, para a gente poder ver todo o material, assim, como é que vocês chegaram a combinar alguma coisa, assim? Hein, Tiago? Cadê o Tiago? Tá por aí? Não, na verdade a gente não combinou nada ainda não, a gente está começando a montar as frentes. Então. E a gente, Giane, pegaria esse corpus, seria a partir de agosto, pelo que eu tinha entendido, assim, como é que seria essa dinâmica aí da gente trabalhar esse corpus? Boa ideia, Dedé. Boa lembrança, senão a reunião acaba, a gente não combina isso. Eu acho que a gente podia combinar no máximo uma reunião para a semana que vem, que vai ser o dia 7. E depois a gente tem que dividir as frentes. Por exemplo, eu vou ficar de férias de 14 a 28 de julho, se Deus quiser. Eu também. O Thiago já me falou que vai tirar férias. Daniel também deve estar de férias. Você vai estar de férias, Daniel? Não, minhas férias é só mais para frente ainda. Talvez a gente pudesse combinar, então, essas frentes de trabalho, dar uma primeira olhada no material para a reunião da semana que vem, e depois a gente já marca para a primeira semana de agosto. Ah, sim. Ótimo. Aí depois, a partir de agosto, eu acho que a gente já vai ter resultados preliminares. Gente, eu fico falando alto demais nessas reuniões online, desculpa. Minha filha estava ali me falando para parar de falar alto. Aí, a partir de agosto, a gente podia, talvez, começar a pensar já a cada encontro. E a ideia seria a gente, até no final desse ano, do segundo semestre, sei lá o que, a gente pensar um pequeno evento para apresentar os nossos trabalhos. Sei, alguma coisa assim. Mas eu acho que a partir de agosto a gente já começa a trabalhar mais efetivamente com as frentes. Pode ser? Então, vamos combinar assim para a gente encerrar, né? Já são 7h15, já passamos 15 minutos do tempo que a gente combinou, que era 1 hora. Vitor, você salva para nós esse bate-papo? Eu não consegui anotar nada disso. Manda para a gente, assim, com um pequeno relato, que nem aquele que você fez, para a gente não perder o que a gente combinou. E, assim, tenta marcar, por favor, no relato o período que a gente está trabalhando, para ninguém esquecer, que é do corpus, os critérios de composição do corpus, e as frentes, aí coloca aí esse que está aí no bate-papo. E aí a minha sugestão é a seguinte:
para a semana que vem, talvez essas frentes já pudessem trocar alguns e-mails e pensar alguma coisa sobre como trabalhar com esse material que já está aí. Pode ser? Pode ser. Aí a gente já começa a trabalhar por frentes. Eu, por exemplo, tenho interesse em todas essas frentes.